Então, fala aí para vocês que eu sou Orlando Moda, em estilista e história masculina. Hoje eu resolvi me arriscar minhas duas paixões para fazer esse vídeo. Ele tem aqueles 9 homens mais elegantes da história, porque trazer personalidade de diversos tempos, para que assim a gente possa acompanhar e descobrir um pouco a ilusão da moda masculina nesse década aí, nesses anos aí que se passaram. E os 9 homens mais elegantes de todos os tempos. Vocês sabem como foram? Quer saber? Então se liga no canal, deixa o seu like. Então acho importante achar aí documentária e moda. E indumentária é tudo aquilo que você coloca sobre o corpo, não importa o que seja. Uma roupa, um calçado, um acessório, um colar, até mesmo um pence e um indumentária. Já a moda é tudo aquilo que seja específico e relativo ao gosto de uma determinada época. Ou seja, a moda data uma época e um tempo, mas sempre existe o conceito de moda, porque moda tem como principal característica a mudança, e essa mudança deve ser realizada com regularidade. Até o final da Idade Média, devemos falar muito mais em indumentária do que moda. Já a partir do Renascimento, já podemos falar em moda, e a partir desse tempo que surgiu a relação da mudança e elegância em moda. Então escolhi personalidade a partir do Renascimento para delimitar aquele que considero os 9 ícones de estilo da moda masculina de todos os tempos. E o primeiro nome foi um dos primeiros no Renascimento, aquele que era reconhecido como príncipe dos pintores, Rafael Sanzio, o Rafaelo. Apesar de ter vivido em 37 anos, Rafael foi um influente artista do seu tempo, bem como um dos maiores artistas de toda a humanidade. E diante do seu brilhantismo e genialidade, já na adolescência, Rafael já era considerado um mestre. Ele foi uma personalidade muito influente na sua época, admirado pelas advocacias e pelas cortes por onde passava. Rafael, assim como Leonardo da Vinci, era reconhecida e muito preocupada com o esteticismo como um todo. Elegância é a palavra que melhor traduz Rafael. E quanto ao vestuário, então tecido caro e elegante, como tlecado, veludo e seja, ou costumava virar e o gibão, aquela espécie de colete, né? E também usava camisas amplas com punhos amplos e é chamada como chineses, sapatos de couro com bico bem alongados. O Rafael ser um homem e traduz o espírito de toda uma época na qual o humanismo ofereceu, para mim, ele é um dos homens mais estilosos de todos os tempos. Como segunda personalidade mais importante da história masculina, eu escolhi o rei francês Luís XIV. Muitas das peças presentes ainda hoje no guarda-roupa masculino devemos ao Reino Unido. Ele era reconhecido como Grande Rei Sol e foi o rei da França de 1643, até sua morte. E podemos dizer que o renascimento da alta costura, como as pessoas conhecem hoje em dia, foi uma invenção do rei Luís XIV. E quando Luís subiu ao trono em 1963, e a capital do mundo não era Paris, era Madrid. E o estilo espanhol era bem diferente daquele francês, e era um estilo mais rígido, onde predominava o preto. E Luís XIV resolveu mudar isso, e ao longo do seu reinado ele conseguiu. Luxo era o lema para o rei. Os tecidos, a roupa e a indústria da joia floresceram na França. E todas as pessoas deles deveriam se vestir com muito bom gosto. Uma grande sacada do rei foi ter criado o magnífico Palácio de Versalhes, e assombrou e causou inveja a todos os outros reis. E o próprio rei era o hábito final desse estilo. Ele sempre proclamou Rei Sol. E a moda que ele introduziu era colorida, volumosa e fundamental, a completa antiga estilo espanhol mais alternado. Entre as peças mais ainda hoje usadas pelos homens e que foram introduzidas por Luís estão o sapato como conhecemos e a gravata. E a França até hoje é uma referência em modas, estilo e elegância graças ao Rei Sol. A nossa terceira personalidade de quando falamos de estilo masculino é para mim o maior nome da história masculina de todos os tempos, o inglês George Bradshaw. O primeiro vídeo que fiz aqui no canal foi justamente contando toda a história de Bummel.
Se você ainda não assistiu, é só clicar no canal aí e conferir a história de Bumblebee. Então ele foi o mais famoso bem de todos os tempos, e a forma dos ternos e costumes como usamos hoje em dia devemos a Bumblebee. E na sua época ele entendeu que o mundo estava mudando e a revolução industrial estava acontecendo e que os homens precisavam se vestir de forma mais prática, sem perder a elegância. E a sua elegância se firmava justamente com a descrição, uma elegância tão rígida que ele fazia demorar horas por dias para se vestir. E vai fazer isso com perfeição. E usava as trajes de cores sóbrias como preto, branco e azul mods. E eliminava todos os detalhes supérfluos. E o homem que inaugurou, ainda hoje, é referência, uma inspiração para toda a sociedade. E reflexo da mudança do seu tempo, Bramwell transformou a aparência física e atingiu o ponto mais profundo da essência humana. Bramwell conseguiu transformar o comportamento da sociedade da sua época através da vestimenta. E a sua quarta personalidade é o homem que foi o rei da Inglaterra de 1901 a 1910, Eduardo VII. Eduardo sempre foi referência no estilo, charme e uma personalidade muito marcante. Conforme eu falei no vídeo sobre a história do Smoker, o Eduardo foi do Smoker e do traje e de todo mundo até hoje. Então a preocupação do rei com a boa aparência engolia todos que estavam à sua volta. Ele gostava de ver todos bem vestidos, mesmo em ambientes mais casuais. Essa era uma época marcada pela velhaça da ostentação masculina, pelo ápice da elegância usar roupas refinadas, encotadas e com muito bom gosto. Além do smoker, Eduardo popularizou o chapéu que ele conheceu na Alemanha, o chapéu Homburg. Esse chapéu chamou a ser uma marca registrada das pessoas, né? Então é marcado o hábito de não fechar o último botão do colete e foi adaptado também para os paletós. E por isso que hoje tem uma regra de estilo e não abotoar a regra do último botão do paletó. E o Eduardo, por ser um homem estiloso, deu um bom impacto aí na sua época. E a sua noção de moda se destacava e o rosto milava e fazia seu bom gosto parecer cheio de sugestões e costume para as suas pessoas. E que toda a sociedade se vestisse e se comportasse com moda cada vez mais refinada. Um exemplo da sua influência é o uso do que chamamos do Brasil de bainha italiana. E na verdade foi uma criação de Eduardo. Imagine a seguinte cena, a Inglaterra do século XIX em um dia muito chuvoso. O rei Eduardo precisava atravessar uma rua em Londres e na verdade era uma pouco pavimentada. E o rei resolveu dobrar a barra das calças para atravessar a rua. Com toda a sua influência, as pessoas entenderam que aquele ato era algo a ser seguido e depois daí muitos homens começaram a adotar a barra das suas calças. Então, aquela que conhecemos como bainha italiana é na verdade uma invenção inglesa. A elegância de Eduardo se tornou a sua marca mais lembrada e como foi dito no seu chalé alemão, em um país onde o cavaleiro se veste inquestionavelmente bem, ele era o cavaleiro mais bem vestido. Em uma lista dos homens mais elegantes da história, eu tinha a obrigação de incluir nosso conterrâneo. E o escolhido foi um grande homem, que marcou o seu nome na história da aviação, Santos Dumont. Santos Dumont tinha estilo e acabou sendo seguido por muitos admiradores no país. E a cidade que na época era do pai da aviação já era o centro mundial da moda. Alguns aspectos na moda e Santos Dumont se vestia chamou muito a atenção. Ele gostava de roupas em tecido de alta qualidade e usava de preferência ternos de fina e verticais. Também usava calça levemente na disputa, estava na moda, com cinto de couro e botinas de sola alta. E ele inclusive chegou a desenhar as próprias roupas, e as quais eram confeccionadas pelo ateliê de Ali Martins, a esposa do pintor Ali Martins. E Santos Dumont criou moda aonde que ele foi, aonde que ele passou. Então, a sua característica principal, o chapéu Panamá com as abas amassadas. Tudo começou quando ele sofreu um acidente com um dirigível número 9. E aí ele usou o chapéu para já apagar a chama do avião, do motor, e Santos Dumont
e as pessoas passavam a copiar ele também nesse tipo de chapéu. E aliás, era muito comum, especialmente no início do século XX, serem vendidos várias peças, aí, souvenirs de dirigível que parecia também cartão postais, caixa de charuto e até aparelho de jantar. Constanta que a alfaiataria, que é vários pão de mel que o Santos Dumont. Um outro detalhe de estilo de Santos Dumont era o cabelo repartido no meio. E esse estilo de penteado não era um visual muito comum na Europa daquela época, mas muitos homens passaram a copiar o seu penteado. E uma peculiaridade muito interessante sobre o Santos Dumont é que, para muitos, ele foi o criador do relógio de pulso. Em sua época, os homens usavam somente relógio de bolso, e a ideia de um homem usar relógio de pulso era considerada estranha e engraçada. E aí que veio o diferencial e vinil e seu espírito inovador. Santos Dumont e Louis Cartier eram amigos de longa data, e conversando sobre as suas possibilidades de aventuras subaéreas, ele reclamou para Cartier a dificuldade de tirar o relógio do bolso para ver a hora, e já que para tal ação ele teria que colocar a mão no bolso e tirar a mão do volante do dirigível. Então, Cartier fez um relógio de pulso para seu amigo e batizou de Cartier Santos Dumont. O Santos Dumont, usando relógio, ele fez tanto sucesso que 7 anos depois Cartier passou a comerciar o relógio, um relógio Santos Dumont de Santo, e ele é comerciado até hoje. Para mais de Cartier, o relógio representa tudo o que ele mais admira em termos de design de produto. O gosto pelo minimalismo, a harmonia da linha e a precisão das proporções, junto com a praticidade. Então segue no canal Dica aí de Moda, Morrando Moda 57, aí no Instagram e no YouTube, o Morrando Moda 57, e no TikTok, e avisar aí da novidade. Daqui uns dias aí vou estar também lançando aí no WhatsApp também, meu canal no WhatsApp, e vou mandar o link para vocês aí que estão me assistindo e para vocês acompanhar também, que lá vai ter vídeo e fotos legais aí para vocês curtirem. Então deixa aí o recado para vocês e vamos aí para mais vídeo.